Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 Mais. Hoje vamos falar de um assunto bem conhecido pelas mulheres que estão na fase entre 40 e 45 anos. Ondas de calor, irritação, redução da libido, insônia, fadiga, alterações no corpo. Você conhece esses sintomas? Eles são comuns na chegada do climatério e principalmente da menopausa, quando a mulher termina a sua vida reprodutiva. A menopausa muitas vezes é vista como um martírio, mas será que é preciso ser assim? Como a mulher pode chegar a essa fase e principalmente passar por ela de maneira saudável e sem efeitos negativos na sua qualidade de vida? Quais os tratamentos hoje disponíveis e o que pode ser feito ao longo da vida para chegar a essa fase sem tantos desconfortos? Quem vai explicar como a menopausa age no organismo e o que pode ser feito para amenizar os seus efeitos é o ginecologista Dr. Orlando de Castro Neto. Boa tarde, Orlando. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecendo o teu convite e de toda a tua equipe a participar desse maravilhoso programa do 40 Mais. E estamos aqui para esclarecer essas dúvidas sobre climatério, menopausa e até chegar à osteoporose, prevenção. E assim vamos tentar levar nessa tarde esse bate-papo informal aqui para a orientação dos teus telespectadores. Sim, afinal de contas, a nossa frequência já começa a se interessar nesse assunto porque sabe que um pouco mais além dos 40 começam já esses sintomas, né? A gente estava conversando aqui um pouco, Orlando, como é que a gente pode descrever a menopausa? O que é a menopausa? A menopausa, na teoria, seria a ausência de menstruação por um ano. Tá. Essa é a teoria. E muita gente confunde climatério com menopausa. Qual que é a diferença? As duas coisas são coisas diferentes. O climatério é aquele período que antecede a menopausa. Aquelas mulheres que apresentam sintomas fogáticos, irritabilidade, mas ainda apresentam menstruação. Ou cíclica, mensalmente, ou às vezes até com aquela interrupção, fica 2, 3 meses sem descer, depois desce. Quer dizer, o climatério é um período de transição até que chegue à menopausa. E assim, nessa fase já do climatério, já começa a ter alterações hormonais mais constatáveis em exames. E nem 100% das mulheres, assim, apresentam sintomas diferentes, né? Sim. Porque o climatério e a menopausa não é uma doença, sim, é uma síndrome. Sim, sim. Quer dizer, a gente vai avaliar pelo grau de sintomas e vai fazer o tratamento também pela sintomatologia de cada mulher. Então, o tratamento de climatério e menopausa é um tratamento extremamente personalizado. Usar hormônio ou não usar hormônio vai depender muito da clínica de cada mulher. Por exemplo, exames de glicemia alterados, um colesterol muito alto, uma pessoa que está num nível de obesidade muito grande, isso muda um pouco o tratamento com hormônios? O tratamento tem que ser reavaliado por conta dessas alterações já pré-existentes? Boa pergunta. Isso aí é bem esclarecedor. Porque, na grande realidade, para mim saber o que eu vou fazer de melhor para o hormônio, porque o hormônio tem uma variedade de hormônios. Via oral, adesivo, cremes, fitoterápicos, enfim, tem uma infinidade de hormônios que você pode fazer o tratamento. Mas para que a gente chegue assim, a uma conclusão que o tratamento será ideal, com o menos risco possível, eu preciso ter avaliação clínica. Eu preciso ter uma glicemia abaixo de 100, eu preciso ter um colesterol total, nem interessa se é o colesterol bom ou ruim, o colesterol total abaixo de 200, um triglicerídeos abaixo de 150, né? Eu preciso ter um TSH na faixa de 0,40 até 4,5. Quer dizer, são alterações fisiológicas que vai depender muito do risco. Uma obesidade mais o tratamento hormonal, o risco tromboembólico é maior do que uma paciente que tem, por exemplo, um peso ideal. Sim. Então, o tratamento muda completamente. Então, não dá, por exemplo, o tratamento da amiga e chegar e falar, ó, a minha amiga se deu bem com tal remédio, então eu vou comprar esse remédio e vou tomar também, né? Porque foi bom para ela, vai ser bom para mim. Nem sempre isso é verdade.
Por exemplo, a gente sabe que quando a mulher entra na menopausa, algumas doenças acabam se tornando mais prevalentes. Então, você tem algumas doenças coronarianas, a própria parte do Alzheimer, algumas outras doenças que começam, às vezes, a ficarem um pouco mais comuns em mulheres já menopausadas, né? O tratamento com reposição hormonal, ele consegue, de alguma maneira, prevenir alguma dessas doenças que aparecem após essa fase, não? Perfeitamente. Antigamente se falava muito em mito, que o hormônio ele daria mais alterações prejudiciais do que favoráveis a esse tipo de patologias cardiocirculatórias, Sim. a patologias neurológicas, né? Hoje, a terapia de reposição hormonal, o que eu acredito, porque a terapia de reposição hormonal é uma terapia que é compactuada entre o médico e o paciente. Então, o que eu acredito que a terapia em si, a qualidade de vida, a melhora da pele, do cabelo, né, da autoestima da mulher que fica psicologicamente mais feminina, né, a parte do libido sexual, ela se sente mais mulher. Eu acho que isso melhora a qualidade de vida, melhora a autoestima e automaticamente tudo vai melhorando. Porque a pessoa, quando se sente bem, quando a mulher se sente bem, se sente bonita, elegante, ela fica feliz. E a felicidade leva a uma longevidade. Isso Lógico. É uma coisa natural. Lógico. E assim, falando um pouco de felicidade, né? Vamos entrar um pouco na questão sexual, né? Que a menopausa acaba interferindo. A menopausa, ela realmente interfere na relação da mulher, relação e também na perda de vontade de realmente ter a relação, na perda da libido? Ou isso é mentira, isso aí não acontece? Não, isso é verdade mesmo. Porque, assim, o organismo da mulher é preparado para a reprodução. Sim. Então, à medida que ele não entende que ele não vai gerar mais filhos, então ele não gasta tempo em cima de coisas que, na realidade, ele teria outros órgãos como prioridade. Então, o seio começa a atrofiar, pelo fato que não vai amamentar. Fica mais o seca. útero vai atrofiando, os ovários vão diminuindo de tamanho natural e automaticamente a vagina vai ficando mais atrófica, menos lubrificada. Sim. E automaticamente essa diminuição do hormônio estrogênio vai diminuir a parte, digamos assim, feminina toda da mulher, inclusive a parte sexual. Sim. Né? Então a reposição hormonal, nesses casos que acaba tendo problemas de relacionamento, até de casamento, né? E então a reposição hormonal nessas mulheres é muito importante, né? Você consegue que aumente a lubrificação vaginal, a textura vaginal, para que quando tenha relação não tenha dor na relação, e trazer aquele sentimento de dor para a sensação do prazer. Sim, sim. Né? Então essa relação da mulher com o parceiro fica muito melhor, né? Então a reposição hormonal nesse ponto é algo assim que fundamental para o tratamento. É feito às vezes que drogas como Viagra, Cialis tiveram também para o efeito masculino, né? Que voltaram a ter uma vida sexual mais ativa numa época em que já não estava tão ativa a coisa. Bom, eu vou para o próximo bloco daqui a pouquinho, tá? Voltamos para o programa 40 mais em alguns minutos. Até lá!
Voltamos com o segundo bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando com o Dr. Orlando, que está falando um pouco sobre reposição hormonal. Falando ainda sobre reposição hormonal e menopausa, existe um mito, né, de que reposição hormonal pode causar vários tipos de câncer e isso pode ser prejudicial em relação ao tratamento. Existe um risco aumentado? Quais são os tipos de câncer que podem aparecer e quais são os exames que tem que se fazer com talvez mais frequência para que isso seja controlado? Olha, hoje um ginecologista, ele é um generalista, né? Ele acaba sendo um clínico geral da mulher. Então, quando se pergunta se é nível hormonal, então, às vezes, para o leigo que não entende, ele acha que dando hormônio ele pode nascer câncer em qualquer parte do organismo. Por exemplo, pode dar câncer de pulmão, câncer de intestino, e quer dizer, isso não é verdade, quer dizer, na realidade a hormonioterapia para menopausa, ele pode dar câncer de mama e de útero, né? Não, assim, não vai dar em outro órgão, porque a atuação do hormônio feminino não vai atuar em outros órgãos, né? Sim. Mas mesmo assim, porque na grande realidade a maioria das mulheres, né, o ginecologista é a referência, então a gente acaba pedindo a colonoscopia, acaba pedindo ultrassom de abdômen total, e a gente vai um pouco à frente da especialidade. E aqui, às vezes, a gente acaba descobrindo câncer em outros órgãos. Daí, uma falsa impressão de que o ginecologista, com a terapia hormonal, desenvolveu o câncer de uma outra área que não seja a parte ginecológica. Sim, né? E, por exemplo, para prevenir realmente esse câncer, por exemplo, de mama, que pode ser mais frequente após a reposição hormonal, muda-se um pouco o regime das mamografias? Tem que fazer com maior frequência ou não? Faz o exame de rotina anual e tudo bem? Eu tenho, assim, de controle na mama, né? Acima, nós estamos falando de mulheres acima de 40. Eu tenho como rotina pedir mamografia e ultrassom ao mesmo tempo. Sim. Porque, às vezes, a densidade da mama varia muito de uma mulher para outra. Sim. Então, às vezes, você pede uma mamografia, aí me pergunta assim, o que é melhor fazer? A mamografia ou ultrassom? É uma pergunta corriqueira. Tá. Então, assim, o melhor é fazer as duas. Sim. Né? Numa fase mais para baixo, o melhor é o ultrassom mesmo, porque a mamografia vai dar um borrão só e acaba não vendo glândula nenhuma, e o ultrassom ele é mais eficaz. Mas dependendo da fase acima de 40 anos, eu acho que estaria indicado as duas coisas. Estaria indicado a fazer a mamografia e a ultrassonografia. Sim. Porque às vezes a mulher rejeita um pouco a mamografia, porque aperta, porque amassa, porque isso, porque dói, né? Porque a mamografia é um pouco mais agressiva do que a ultrassonografia. Sim. Então a gente acaba ainda usando mão de ultrassom, até a mais fora dessa faixa, mas também a gente não perde em nada hoje em dia, com a qualidade de ultrassom, a gente não perde em nada de informação ou de diagnóstico. Sim, sim. Né? E, por exemplo, de efeitos colaterais esperados de uma reposição hormonal. A gente já brincou no último bloco, que é o aumento da libido, que às vezes tem que tomar cuidado. Mas fora o aumento da libido, tem algum outro efeito colateral por conta da reposição que a pessoa que faz reposição já tem que saber que aquilo é esperado ou não? Tem. Assim, o principal nas mulheres que têm útero de reposição, normalmente a gente faz uma terapia de reposição hormonal combinada, que é para proteger o endométrio, proteger a glândula mamária. Então, a gente usa estrógeno e progesterona combinado. Sim. Então, o principal é o escape sanguíneo. Então, a pessoa tem uma ausência de menstruação por mais de um ano, e à medida que você vai começando a tomar o hormônio, começa a descer aquele borrão, eventualmente até um esboço de menstruação. Sim. Então, essas pacientes que começam essa introdução de hormonoterapia e tem essas complicações, que é a mais frequente,
Então você tem que revisar a dosagem do remédio ou Sim. revisar, enfim, o tratamento, né? Existe alguma contraindicação, por exemplo, pacientes que na juventude tinham, por exemplo, endometriose e sofriam por causa dessa endometriose, que a gente sabe que à medida que for chegando na fase do climatério e menopausa, a própria menopausa vai acabar se encarregando de diminuir os sintomas da endometriose. Quando ela usa a reposição hormonal, ela pode voltar a ter os sintomas que ela tinha antes ou isso é muito raro, isso não acontece? Olha, tem coisas que a menopausa e o climatério é fabuloso Para resolver. Para resolver ali na parte pélvica. Mioma e endometriose. Quer dizer, quanto mais idade, né? Quer dizer, menor o estímulo estrogênio, menor assim, as crises de dor, porque a endometriose o que pega mais é a dor. E metrorragia no mioma. Sim. Né? Então, quanto mais idade, a menopausa favorece essas duas patologias. Sim. Mas para você fazer a reposição hormonal, uma paciente, por exemplo, com endometriose ou com mioma também, né? Você tem que estar realmente que a paciente ter certificado que a paciente já realmente se ausentou a menstruação. E normalmente a gente faz um tratamento mais à base de progestágeno do que estrogênio. Uhum. Então a gente faz uma reposição parcial, não muito convencional, sim, mas é uma eficaz, é uma alternativa eficaz para que as pacientes tenham uma qualidade de vida melhor. Porque a endometriose realmente é uma coisa vai trocar o fogacho pela dor. Exatamente, né? Aí não dá. E, por exemplo, a gente sabe também que uma das coisas muito associadas à menopausa é a osteoporose. Né? Existe um limite, vamos dizer, de idade em que, por exemplo, a pessoa possa... se a pessoa já tem osteoporose, tá? A reposição hormonal ela consegue reverter essa osteoporose ou não? A reposição hormonal ela consegue prevenir que se chegue à osteoporose, mas depois que a osteoporose já está instalada, não adianta mais tratar. Cada vez, à medida que se melhora mais os diagnósticos, então a gente começa a pegar os casos mais precoces. Então, normalmente o que a gente pega mais hoje em dia é a osteopenia, que é aquela diminuição da massa óssea e não uma osteoporose. E já mais para trás a gente pegava mais osteoporose. E mais para frente a gente vai pegar quase nada, porque na grande vai fazer parte de um protocolo de tratamento da menopausa. Então, o tratamento de reposição hormonal é fundamental para a manutenção da massa óssea na mulher. Sim. Né? Você não dá, na minha visão, isso é controverso, cada ginecologista tem uma opinião diferente, mas na minha visão, não dá para tratar a osteoporose sem hormonoterapia. Sim. Porque a absorção do cálcio vai ser infinitamente menor do que com a reposição hormonal eficaz. Para mim tem que ser uma coisa combinada entre o tratamento de reposição hormonal e mais a atuação do cálcio, né? Sim. E agora, mais profilaticamente, é melhor pedir, né, o teste de vitamina D, que é para ver se a pessoa... Porque a gente tem pedido vitamina D e tem dado graus muito baixos, que não é comum, principalmente na nossa região, que seria uma região com de insolação, sol, né, de Santos. Lógico. Quer dizer, teria que ter, né, não, muito pelo contrário, a gente tem pego os resultados, os piores resultados, sabia? Fora de outras regiões, que não seria o lógico. Então, ele tem que ter uma vitamina D acima de 30, porque não adianta pedir densitometria óssea, porque se tiver com uma baixa de cálcio, uma baixa de vitamina D, a densitometria vai dar normal e depois futuramente vai aparecer a osteoporose. Então você tem que tratar na origem. Então complementar com vitamina D, complementar com cálcio naquelas mulheres que não utilizam de leite ou derivado de leite, queijo branco, ricota, enfim, né? O exercício físico entra também como um adjuvante aí nessa prevenção? É fundamental.
Inclusive, a gente orienta, principalmente nessa fase, não só pelo fato da osteoporose, mas também que entre mesmo em academia mesmo, um profissional adequado, que é para exercitar a musculatura pélvica, né, evitar, por exemplo, a flacidez nos tecidos. Então, é aula mesmo de musculação. Lógico que não vai pegar... Não vai virar fisiculturista, mas é uma, né, uns 5 quilos uns 2 quilos de pezinho, né, para exercitar a musculatura, porque o osso responde a ação e reação. Sim. Se você exercitar, ele endurece. Se ele não exercitar, ele atrofia. Assim, é simples demais a coisa. Né? Então fica aí um conselho para a mulher em casa que já está entrando nessa fase da menopausa, que por 1000 motivos, até para as endorfinas, né? O exercício acaba sendo também uma solução muito boa, fora, lógico, fazer uma avaliação para a necessidade ou não da reposição hormonal. Bom, o bloco encerra por aqui, a gente volta daqui a pouquinho com o programa 40 Mais, nosso último bloco, para falar um pouquinho mais com o Dr. Orlando sobre reposição hormonal e algumas outras coisas de assuntos que interessam a você, mulher que assiste o nosso programa. Até lá! Voltamos com o último bloco do programa 40 Mais de hoje. Estamos falando um pouquinho sobre reposição hormonal com o Dr. Orlando. E eu acho que cabe uma pergunta. Reposição hormonal vai até o último dia da vida da mulher ou tem algum ponto em que ela pode parar? Olha, teoricamente, não se deve fazer uma reposição hormonal há mais que 5 anos. Isso, teoricamente. Mas para cada caso, um caso, né? Há casos que eu conheço de pacientes, de mulheres que fazem reposição 10, 15 anos, porque necessitam de fazer, porque gostam de fazer e porque a gente controla bem, porque uma reposição hormonal a longo prazo, ao meu critério, eu acho salutar, eu acho que, né? Na minha opinião, eu acho que deve-se reduzir a dose e se prolongar o tempo. Um pouco mais. Então, eu dou uma dose mais, digamos assim, homeopática, né, digamos assim, e prolongar mais o tempo. Sim. Né? E, normalmente, eu rearranjo algumas outras situações para não ficar com muito hormônio. Então, às vezes, eu formulo alguma coisa que melhora a pele, melhora o cabelo, quer dizer, eu ajudo com outros elementos, assim não hormônio, para não ficar exatamente, para não ficar hormônio dependente, né? Sim. Entendeu? Então, eu já, assim, e tenho tido resultados muito satisfatórios, sabe? Eu acho que o caminho futuro é por aí mesmo, eu acho que o caminho é esse. Que dicas que a gente pode dar para uma mulher hoje que está entrando no climatério, que está entrando na menopausa, para ela levar essa fase de uma maneira mais saudável e realmente conseguir conciliar o amadurecimento, né, com realmente as alternativas que hoje existem de tratamento? O que você daria de dicas para ela, mulher chegando aos 40? Para que tudo saia bem, eu acho que, assim, primeiro o estado de saúde geral, cuidar da glicemia, cuidar do colesterol, triglicerídeos, da dieta, do comportamento psicológico, né, que é muito importante, evitar estresse, quer dizer, reciclar, né, o temperamento, o estado emocional, né, que isso é muito importante para a vida de cada pessoa, né. Uma atividade física, né, nem que não seja uma atividade regular, mas assim, antes pouco do que nada, né, e uma avaliação sempre, uma avaliação médica para indicação, no caso de fogachos, né? Porque tem mulheres que passam também por esse período sem qualquer queixa, né?
e principalmente aquelas que tenham na queixa de fogacho, e, enfim, N outras queixas que podem ocorrer no climatério e na menopausa, que consulte o médico, que faça os seus exames regulares, né? Porque também o hormônio não é bicho de sete cabeças, o hormônio também não foi criado para criar câncer para ninguém. Eventualmente pode acontecer, como tomando ou não o hormônio pode aparecer, né? O risco é um pouquinho a mais só do que quem não toma hormônio, né? Porque aí há uma falsa impressão de que o risco aumenta muito, mas esse risco não é aumentado muito. Esse risco é uma coisa pequena, uma pequena diante de um todo. Então, esses conselhos, quer dizer, os conselhos gerais normais, naturais, como qualquer pessoa deve se cuidar do seu bem maior que a vida. Soja é um alimento que ajuda, né? Bom. Soja, amora, que também era usado muito lá atrás, né? Sim. Também é um ótimo elemento para reposição de hormônio. É que, assim, realmente a pessoa precisa fazer muito para poder, né? Sim. Eu acho que é mais fácil tomar uma cápsulazinha de soja, né? Do que um mundaréu de soja que tem para comer. Uma panela de soja para repor, para ter o efeito desejado, né? Sim, sim. Bom, doutor Orlando, eu agradeço muito a sua presença. Eu acho que realmente as mulheres em casa que tinham receio de realmente começar uma reposição hormonal, elas vão começar a ver com melhores olhos, né? As que também estão entrando nessa fase do climatério e menopausa, acho que vão ficar menos assustadas e ver que existem recursos, né? Que nem tudo está perdido, né? E acho que realmente vai ser uma coisa que, para a mulher que está em casa e viu esse programa, o auxílio que realmente ela vai começar a buscar daqui para frente vai fazer mudar a vida dela e a qualidade de vida depois dos 40, né? Agradeço muito a sua presença, viu? Obrigado pelo... Eu que te agradeço o convite, o carinho de toda a tua equipe aqui. Foi um prazer ter estado aqui no teu programa, no 40 Mais, e recomendo a todas as mulheres assistirem o programa 40 Mais, que eu acho que é um foco bem informativo e muito importante, principalmente para o desenvolvimento da nossa região. Sim, com certeza eu vou precisar muito mais das suas opiniões, dos seus assuntos aqui no nosso programa, porque eu acredito que uma grande parte realmente dos nossos telespectadores hoje sejam mulheres que têm uma vida ativa, né? E que estão realmente encontrando algumas dúvidas, alguns problemas à medida que o amadurecimento vai andando, né? Agradeço muito. Tá bom, estou à sua disposição. O programa 40 Mais, ele encerra por aqui, vai ao ar aos sábados às 14 horas. Encontramos você no próximo programa. Até lá!